Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Eu me chamo Macevaldo e nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês aqui como utilizar a planilha de controle de estoque nesse modelo que nós estamos apresentando aqui no nosso canal, tá bom? Esse controle aqui que foi desenvolvido no Excel, para que você possa utilizá-lo, você precisa ter o Excel instalado no seu computador, tá? Eu sei que tem gente que já tem esse conhecimento, mas tem pessoas que adquiriram um controle e eles têm um Excel online. Não vai funcionar no seu computador. Você precisa ter o Excel instalado e a versão pode ser do Office 2010 para cima, tá bom? Desde que o Excel, desde que o Office esteja instalado no seu computador, tá bom? Bom, direto ao vídeo aqui, a questão do cadastro. Esse controle tem 4 botões aqui na sua tela inicial, tá? Que é a tela inicial dele, quando você habilitar as macros, habilitar a edição e depois o conteúdo, para que as macros possam funcionar e as telinhas apareçam assim, ó, desta forma, a gente tem como cadastrar os produtos por meio desta telinha que é acionada por esse botão, tá? Então basta clicar aqui nessa telinha de cadastro, vai aparecer essa telinha aqui, aliás, nesse botão de cadastro vai aparecer essa telinha. A gente vai colocar o código, eu vou colocar o código aqui, ó, código 1, a data de entrada, que seria a data de hoje, ó, certo? Eu vou colocar aqui uma descrição, vou colocar aqui produto teste, a unidade eu vou colocar aqui apenas unidade mesmo, mas tem várias opções, tá? Aliás, tem algumas opções já pré-cadastradas, vou mostrar para vocês aqui, ó, que para colocar outras unidades, basta clicar nesse botão aqui, tá? Cadastrar unidade de medida. Só que antes de cadastrar, você já clica aqui, tá? Não cadastre primeiro aqui os dados para depois vir para cá, não. Primeiro você cadastra aqui as unidades que não tem, por acaso aqui nas opções da lista, e aí sim você abre a telinha e faz o seu cadastro. Como esse controle ele dá uma opção de aviso de estoque mínimo, a gente precisa cadastrar o estoque mínimo que será de responsabilidade do sistema de avisar, no caso ao usuário. Por exemplo, quando eu fizer uma saída do item e tiver no seu estoque mínimo, ele vai dar uma alerta na tela, tá? Então eu vou colocar aqui 5 e vou colocar aqui 6 de estoque. Então, quando ele chegar nessa quantidade aqui, tá? Então ele vai bater com essa informação e ele vai dar um aviso na tela que o produto, que o item aí chegou ao seu estoque mínimo. Bom, ele também tem a opção de cadastrar a imagem do item. Você pode clicar nesse botão aqui, ó, e ele vai trazer a opção da janelinha. Você vai navegar até as imagens e vai cadastrar a imagem aí do seu item, certo? Eu vou clicar aqui em cadastrar e estocar. Vou dar um clique aqui, ele vai pedir para gravar esses dados. Ele faz essa pergunta, eu vou dizer que sim. Os dados foram gravados com sucesso, ok? E para eu conferir esses dados que foram cadastrados, basta eu ir aqui nessa telinha, ó, telinha de relatórios, tá? Se eu clicar aqui, ó, ele vai mostrar para mim aqui que o item é código 1, a data de hoje, tá vendo? Produto teste, unidade, quantidade de estoque mínimo, a informação que a gente colocou, está em estoque. Se eu der um clique aqui, ó, ele mostra aqui embaixo a informação, produto em estoque, tá? Nessa telinha aqui, a gente já aprendeu aqui a fazer o cadastro. Ele possui também a tela de relatórios, que é a tela de estoque, como a gente acabou de mostrar. E ele possui também aqui a tela de registro de entrada, que seria essa telinha aqui, tá? E a tela de registro de saída. O que são essas telas? A tela de registro de entrada é a tela de histórico. Então, toda vez que eu faço um cadastro, eu venho aqui e cadastro um produto pela primeira vez, ele não só vai puxar esse produto e vai colocar aqui na tela de estoque, tá? Mas ele também vai colocar o produto na tela de registro de entrada. Aqui seria a informação do que está acontecendo com esse item, tá bom? Para explicar melhor, eu vou fazer uma nova entrada desse item. Porém, eu não preciso cadastrá-lo de novo. Basta eu vir aqui nessa telinha, eu vou selecionar esse item aqui e vou clicar em carregar dados. Quando eu faço isso, observe que ele já puxou os dados que a gente cadastrou, tá? E mostra aqui o estoque em 6. Basta eu colocar aqui a quantidade que eu quero que ele dê uma nova entrada. Então, eu vou colocar aqui mais 10, por exemplo. E aqui eu vou acrescentar estoque, tá? Eu acabei não falando para vocês aí, mas aqui nessa telinha, quando a gente cadastra o produto pela primeira vez,
esses botões eles vêm desabilitados, porque eu estou apenas cadastrando o produto pela primeira vez. Depois que eu cadastro, que eu consulto e quero acrescentar estoque do mesmo produto, então quando eu seleciono, como eu fiz ali, e clico em carregar, ele traz as informações do item para cá, do produto para cá, e aqui ele dá a opção de eu aumentar o estoque, tá? O que acontece? Quando eu faço isso aqui, eu não preciso, na verdade está até desabilitado a função de cadastrar e estocar. Eu venho justamente para aqui, ó, e acrescento. Como eu vou fazer aqui agora? Eu vou clicar aqui, vou confirmar. Ele já fez o acréscimo, vou dar um OK. Observe que ele pulou ali de 6 para 16. Então ele acrescentou essas 10 unidades no meu estoque, tá? Se eu vim aqui para a tela de consultas, que seria a tela de relatórios, tá? Esse botão que está aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó, esse botão que está aqui é um atalho desse mesmo botão, tá? Então se eu vim para aqui, ó, observe que ele vai mostrar para mim agora que a quantidade está em 16. E aí é que está aquela situação do registro de entrada. O que acontece com esse item? Porque aqui ele não repete código. Aqui o código do produto ele não é duplicado, tá? Então ele não repete aqui. Mas aqui, ó, no registro de entrada, ele vai repetir esse código porque eu fiz uma nova entrada desse produto. Então observe que aqui ele vai repetir o código duas vezes porque eu primeiro fiz um cadastro, depois eu dei uma nova entrada. Então ele registrou essa ação. Então é isso que essa telinha faz, tá? Então essa telinha de registro de entrada ela faz o registro do que está acontecendo com aquele produto. Então todas as vezes que eu fizer aqui mais ações com esse item, aqui ele vai repetir esse código e vai dizendo o que foi que eu fiz, tá? Então, isso é relacionado ao que entrou no estoque. Então, ele vai listar aqui para mim, se eu fizer 10 vezes aqui a entrada, ele vai mostrar aqui para mim, vai ficar no sistema, tá certo? Bom, né, relacionado à saída, como é que a gente faz aqui uma saída no estoque? Vou fechar essa telinha, vou fechar aqui também, ó. Para a gente dar uma saída, basta clicar aqui nesse botão, a gente vai selecionar, tá? Aqui eu já falei para vocês que aqui é o botão que a gente confere o estoque. A gente clica aqui, vai aparecer essa tela. A gente vai selecionar o item nessa tela. Nesse caso só tem um, mas se tivesse mais a gente ia usar o filtro, tá? Porque nessa telinha aqui a gente tem como fazer o filtro dos itens. Com esse botão aqui, ó, filtrar dados. Então se tiver mais opções aqui, a gente coloca o nome do item que a gente cadastrou, clique em filtrar, ele vai enxugar esse resultado aqui para a gente e a gente vai escolher qual é o item que a gente quer trabalhar. Então, nesse caso aqui, eu estou selecionando este item, tá? Então, seleciono esse item, venho aqui embaixo, clico aqui nesse botão para dar saída. Se eu quiser que seja a data de hoje, basta dar um clique aqui, ó, e ele vai colocar aqui a data para mim de forma automática. Aqui eu vou colocar o responsável pela saída, responsável pela saída, vou colocar aqui, ó, responsável teste, e aqui eu vou colocar a quantidade que está saindo. Eu vou colocar aqui, ó, 14 unidades, tá? Porque eu já vou testar essa questão aqui da quantidade mínima, mostrar para vocês. Então, se eu tenho 16, estou tirando 14, vai ficar 2, vai ficar abaixo do estoque mínimo, tá? Eu vou clicar aqui em retirar do estoque, ele vai pedir a confirmação, vou dizer que sim, ele fez a retirada com sucesso, a retirada efetuada com sucesso, vou dar um OK. E observe que ele já dá um alerta aqui, ó. Retirada efetuada com sucesso. Este item já está abaixo do seu estoque mínimo. Então, o sistema já identificou que ele está abaixo do estoque mínimo. Vou dar um OK. E observe que automaticamente aqui ele já faz a atualização da tela. Está no estoque agora somente 2 unidades abaixo do estoque mínimo. Se eu clicar aqui, ó, ele vai mostrar aqui embaixo. Ele mostra aqui embaixo, produto abaixo do estoque, tá? Eu vou fechar essa telinha, porque assim como no registro de entrada ele vai registrar o que entrou, então no registro de saída, ó, ele vai registrar o que saiu. E é justamente o que aconteceu aqui agora. Ele registrou aqui a saída que a gente fez de 14 unidades desse item, tá certo? Bom, eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá? O vídeo não ficar grande aí para vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar aqui nos comentários, tá bom? Se é alguma coisa que eu não falei, tá? Finalizando aqui apenas, eu vou falar para vocês que a logomarca do seu negócio você pode colocar aqui, clicando nesse botão aqui, inserir logo, e você vai poder colocar aqui a sua logomarca. Se você estiver usando o Excel 64 bits,
certo? Talvez quando você clicar nesse botão ele dê alguma interferência, porque o código muda por conta da edição de 64 para 32. Nós estamos usando o Excel 32 bits. Então basta você vir aqui em inserir, tá? E você vai vir aqui na opção de imagens, tá? Aí você pode falar, mas você está desabilitado para fazer isso, tá com senha essa parte inicial. Então você vai vir aqui em revisão, vai vir em desproteger planilha e vai colocar a senha que eu passei aí para os compradores, tá bom? Então você vai colocar a senha aqui. Depois disso você vai poder vir aqui em inserir, clicar em imagens e no seu portfólio aí do seu sistema operacional, aí na sua pasta, pega a sua imagem, insere, só que você vai ajustar manualmente o tamanho para ele dar aqui no seu no espaço da logomarca. Se você quiser colocar aqui atrás também, tirar esse daqui, ó, você pode fazer a mesma situação, tá? Você vai desproteger e colocar aí a logo, né, do caso da sua empresa, ou a imagem de fundo da sua empresa, da sua escolha, tá bom? Fiquem todos com Deus, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para vocês e até a próxima, tá bom, pessoal? Obrigado aí por assistir nossos vídeos.